Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rapcast Neo. Eu sou a Cíntia. Eu sou o Ted. Eu sou a Camila. E hoje a gente tem aqui como convidada a engenheira de alimentos, Kátia Andrade. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, Kátia. Expectativa alta. Sim, tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da pesquisa, do desenvolvimento, né? Então, aí o papel que os pesquisadores acabam tendo na criação de novos alimentos e como é que funciona todo esse processo, né? Desde a criação até como esses produtos vão parar de fato na prateleira. Então, eu acho que a gente já começa, Kátia, aqui, né, te enchendo de perguntas. Sim. A gente queria saber um pouquinho de você, um pouco mais da tua vida, enfim, né? E acho que a primeira pergunta é muito clara, né? Porque a área de alimentos, assim, como é que você escolheu, da onde que veio, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, essa escolha foi feita muito tempo atrás, né? Não vamos comentar quanto tempo atrás. Mas, na verdade, num primeiro momento, eu não escolhi a área de alimentos, né? Eu tive um interesse inicial pela engenharia química. Então, na época lá do vestibular, me candidatei para a vaga de engenharia química. Mas, naquela época, eu não sei como é que funciona hoje em dia, tinha a opção de você escolher uma opção, segunda opção, terceira opção, enfim, várias. E a engenharia de alimentos era a minha segunda opção, justamente por ser muito ligada à engenharia química, né? Na verdade, uma vertente da engenharia química, né? E na oportunidade, eu acabei sendo aprovada para a área de engenharia de alimentos. Que foi muito bom, porque eu acabei gostando. Na verdade, quase que metade do curso, mais da metade do curso de engenharia química e de alimentos, elas são muito parecidas, né? Então, muitas disciplinas parecidas. A parte de engenharia em si, A parte de engenharia, de base mesmo, fenômenos de transporte, operações unitárias, que é o que eu acabei me apaixonando mais depois. Eram disciplinas que eram cursadas juntas, inclusive, nos dois cursos, né? Então, foi nesse caminho aí que eu acabei escolhendo e me adaptando e ficando na área de engenharia de alimentos. Bacana. Mas gostei. Não foi a primeira opção, mas gostei muito do que eu vi ao longo Mirou da mesmo formação. na engenharia e aí dentro das engenharias foi se encontrando ali. Exato. Mas é bacana, né? Porque Sim. às vezes... E claro, né? Há muito tempo atrás, quando todos nós aqui fizemos, é um momento complicado, né? Sim. Da gente... Claro, a gente é relativamente muito novo, né? Quando Sim. acaba tomando essas decisões. E eu acho que a ideia é essa mesmo, né? De repente parte para uma coisa mais ampla e aquilo vai se afunilando com o passar do tempo, experiência, Com enfim. certeza. Né? E coisas que você vai na se identificando. época. Na época. Eu acho que até hoje também, a engenharia de alimentos, muita gente não conhece, né? Não. O que é a engenharia de Sim. alimentos. Inclusive, meus É pais... relativamente recente, né? Né? Meus pais, quando eu fui fazer, eles pensaram que era nutrição. Eu confesso que eu entrei pensando que era similar à nutrição. Ou gastronomia. Ou gastronomia. E aí Porque a foi palavra se alimentos distinguindo. remete mais a isso, Sim, né? Ao aham. conhecimento geral, assim, ao senso comum de alimentos, a gente vai comer. A gente vai comer, então tá associada à nutrição, tá associada à gastronomia ou algo do tipo. Exatamente. A gente, no primeiro momento, né, falando de forma bem geral, a gente não pensa no processo de produção daquele alimento, né? Pensa só o alimento como ali Pronto. o produto final, Exatamente. o alimento, não pensa em todas as De etapas que desenvolver. vem. Como é que ele chegou aqui na minha mesa, né? Como é que ele Sim. chegou na prateleira do supermercado? Brotou ali sozinho? Né? Não teve nenhum processo? A gente E não teve associa, né? algum ponto de virada, alguma matéria específica que te fez se apaixonar por alimentos? Eu gostava muito de operações unitárias, porque era onde eu conseguia enxergar a transformação, né? Onde a gente tinha exemplos mais claros da transformação. Eu sempre gostei mais da parte de exatas, então até em algum momento da vida eu quis fazer matemática. Acho que foi um ponto fora da curva, né? Mas eu gostava muito das exatas, então eu gostava bastante dessa parte de fenômenos e de operações principalmente, que foi quando, tipo, nossa, olha só, olha o leite em pó. Como é que faz leite em pó? Sim. E eu achei, foi quando eu achei assim, tipo, mais legal e mais real, sabe? Então, Sim. foi esse ponto aí. Bacana. Vou concordar. O Ted tá aqui, né? Hoje, na verdade, eu tô em minoria, né? A gente tem aqui os três da área de alimentos.
E hoje você trabalha como pesquisadora numa indústria de alimentos, de alimentos, de ingredientes. De ingredientes. Olha que legal. E como que você migrou, Kátia? Como é que foi essa mudança, né? Essa virada de chave do meio acadêmico, né? Pesquisa, às vezes ali na universidade, desse meio acadêmico para a parte de indústria, que a gente sabe que às vezes são coisas que são complementares, mas parecem áreas bem separadas, né? Indústria e o meio acadêmico. Como é que foi essa virada de chave sua? Eu vou começar lá no início da graduação, no final da graduação. Então, logo no final da graduação, no meu período de estágio mesmo, eu fiz o estágio na Vigilância Sanitária do Estado. Então, eu já não fui para uma indústria, né? Então, na época, eu tive a oportunidade de participar de processos de registro de matéria-prima. Dentro da vigilância foi um estágio bem legal, assim, bem interessante. E na época eu não tive nenhuma outra oportunidade de sair para procurar estágio ou numa indústria ou porque eu queria ficar na região aqui de Florianópolis. Sim. Então acabou que teve a oportunidade de fazer seleção para o mestrado e eu fui aprovada. Nunca na vida antes eu tinha pensado em entrar para a área acadêmica. Não era já um objetivo? Não, confesso que foi meio assim, do tipo, tem essa oportunidade aqui agora, vou tentar, por que não, né? E daí fui aprovada e entrei na área acadêmica e gostei. Gostei, deu boa. E daí a gente entra no mestrado, a tendência natural, não que todos sigam isso, né? Mas entrou no mestrado, fez tudo certo e tal. Tem o doutorado logo ali já, não sei o que eu esperando. Ele parece que tá lhe chamando. Tá prontinho assim, ei, tô aqui. É uma coisa muito ali, né? E é engraçado que tem até, às vezes, uma cobrança, né? Sim. Pô, mas, já acabou. Mas e o doutorado você começa quando? Sim. E eu fiquei, né? Eu fiz o mestrado e eu fiquei. E daí todo mundo, mas vai ser nesse ano? Mas no próximo você já... E eu tô até hoje, tipo, não, eu tô bem como eu tô, eu não quero. Não precisa. Eu quero aqui ter um pouco mais de paz. Mas é exatamente isso. Como eu tive um mestrado muito... Não foi assim exatamente muito tranquilo, mas eu não tive problemas maiores, assim. Sim. Então, entrar no doutorado, me inscrever pro doutorado foi uma coisa meio que natural, né? Como acaba Fluiu, sendo... né? Fluiu. Acaba sendo na maioria das vezes. Fui pro doutorado e tal. Durante o doutorado, tive a oportunidade de fazer um estágio fora, na França. Que eu já queria fazer antes mesmo de estar aprovada no doutorado, eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Não tinha nem entrado no doutorado ainda, mas tudo bem. E daí deu tudo certo e tal. Fui pra França, voltei, terminei o doutorado. E daí já tem aquela, o que é que tá te esperando para os doutorados se tu não tem um concurso? Sim. Um pós-doc. E felizmente, na época, já tinha também um pós-doc me esperando, digamos assim. Então, foi um pós-doc também desenvolvido em parceria com uma empresa. Foi um período muito legal de aprendizado também. Mas continuei ali na área acadêmica, né? Então, durante mestrado, doutorado e os 3 pós-doutorados que eu fiz na sequência, foram 5 anos contando os picadinhos, né? Sempre na mesma área de extração de bioativos, tecnologias emergentes, tecnologias de alta pressão para obtenção de extratos ativos, né? E claro que desde a defesa do doutorado, durante todo o período de pós-doc, a gente vai seguindo o caminho que se espera também, que é o quê? Prestar concurso público, né? E eu prestei vários. Tinha concurso aberto, eu tava indo. Priorizei, na maioria das vezes, os que focavam, né, em fenômenos e operações, porque era que eu tinha mais afinidade, que eu gostava mais de me dedicar para estudar, né? E que eu achava que seria melhor como professora também. Então, tentei várias vezes. Cheguei a atuar 2 anos na Universidade Federal do Paraná. Foi uma experiência maravilhosa, adorei. E só que eu tava muito tempo batendo na trave, tipo, segundo lugar. É um processo muito exaustivo. Sim. Né? Quem já passou por isso, que estiver nos assistindo, nos ouvindo, talvez se identifique. É muito difícil. E eu vi que não estava mais me fazendo bem. E sem querer parecer arrogante nem nada do tipo, mas tipo, eu sentia que eu tinha muito potencial pra ficar sofrendo, sabe? Ali, e é muito sofrendo, estagnada, e daí eu pensei, vou tentar outra rota. E isso foi final de 2020, meados de 2021, mais ou menos. Eu comecei a me especializar buscando alternativa, que seria o ingresso na indústria. Comecei a fazer cursos, comecei a procurar coisas que me auxiliassem nesse processo, sabe, de transição de carreira. Então, foi de 2021 para 2022 que eu virei a chave, assim, tipo, não quero mais ficar estagnada nesse momento aqui. E daí eu comecei, de fato, a me candidatar para as vagas, a me preparar mais, né,
digamos assim, a me vender como pesquisadora. Sim. A se criar áreas de PDI, já tinha isso em mente? Já. Uhum. E tentar entrar nesse setor, e daí foi quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar na indústria, foi no ano de 2022, foi super recente esse essa minha ingresso. Né? Sim. Na época eu trabalhei numa empresa também de ingredientes, de aditivos, mas como consultora, né? Então prestava serviços de consultoria na área de pesquisa e desenvolvimento também. Sim. Então foi muito interessante, foi um período que eu pude ver as diferenças entre a pesquisa na área acadêmica e a pesquisa na indústria, que privado, né? No setor privado. Uhum. Porque às Acelerada. vezes, né? até na academia, a gente tem essa associação com empresas, né? Tem, Mas é totalmente diferente a Sim. pesquisa. É mais pesquisa do que Isso. desenvolvimento. Isso, Né? exatamente. Na indústria é mais A gente mão na pesquisa massa. muito, o que é muito importante, né? Mas é que eu acho que acaba que quando você vai para uma empresa, às vezes não tem esse tempo. O P&D da empresa, ele não tem tempo para ter alguém só para pensar num produto ou num processo. Esse era o meu papel nessa empresa, justamente isso, porque eles tinham o P&D oficial lá dentro, né, que atendia as demandas da empresa do dia a dia, né? E tinha alguém de fora, que no caso era eu, para pensar em novos produtos, novas estratégias e tal. Então foi uma experiência muito bacana, muito legal. E onde eu pude vivenciar essas diferenças mesmo e o dia a dia de uma empresa, né? Apesar de ser consultora, eu passava boa parte na empresa porque eu gostava do ambiente. Gostava de estar ali, né? Isso é muito bom também, Sim, né? e eu acho que é muito importante, né? Mesmo quando tu atua como consultor, como foi essa minha experiência, eu acho que se tu não tá inserido ali no meio de como que funciona aquela empresa ali, às vezes tu vai criar uma ideia mirabolante que não cabe para aquele sistema ali, né? Aqui não é a realidade daquela empresa ali, não tem como. Tem que ter um fit, tem que ter algo que esteja alinhado com o propósito da empresa. Isso, então eu achava muito importante ter aquele convívio ali, sabe? Sim. E só que daí ano passado também, 2022 ainda, foi mais ou menos nessa época, agora em setembro, surgiu uma outra oportunidade que me brilhou um pouco mais os olhos. Eu costumo pensar comigo mesmo, não costumo falar muito isso, mas eu sou muito inquieta, do tipo, tô fazendo isso aqui agora, mas eu já tô pensando o que eu vou fazer depois disso. E isso era até quando eu tava fazendo concurso. Eu tava fazendo concurso hoje, eu estava pensando na inscrição do próximo que eu tinha que fazer. Mas essa é muito uma característica de pesquisador, né? Sim. Então, você já visão à frente, né? Sim. Eu já tava pensando. Mente inquieta. Exatamente. E daí, mais ou menos nessa época, no ano passado, surgiu essa outra oportunidade, que é onde eu estou trabalhando agora. Que é também numa empresa de ingredientes, uma grande empresa de aromas. E só que agora eu trabalho como pesquisadora também, mas eu sou uma pesquisadora bolsista. Porque nessa empresa a gente tem um projeto que é desenvolvido em parceria com o CNPq. Então eu não sou exatamente funcionária da empresa. Eu exerço minhas atividades de pesquisa lá, para interesse deles, obviamente. Né? Mas é um projeto do CNPq que ele visa justamente a inserção de pesquisadores na indústria. É um projeto chamado RAI, até talvez várias pessoas conheçam, de fixação de recursos humanos em áreas estratégicas, né? Então, justamente para permitir ou favorecer a inserção de pesquisadores na indústria. É a ponte, né? Isso. Da academia para a indústria. Para a indústria. Acaba que você tá um pezinho aqui e o outro ainda segue no meio acadêmico. Isso. Mas o seu... conta um pouquinho pra gente, assim, do teu papel hoje, né? Como pesquisadora. O teu dia a dia, ele é dentro da empresa, dentro da empresa. Indústria? Tá. Então, você passa praticamente fazendo todo o trabalho que seria acadêmico, só que dentro da própria empresa. Exatamente. Toda a pesquisa é desenvolvida dentro da empresa, como se eu fosse... Como trabalhasse lá, normalmente. A diferença é que é uma bolsa, né, que é paga pelo CNPq, mas o projeto é desenvolvido lá. E tem, obviamente, o interesse da empresa também, né? Foi uma chamada que saiu ano passado, até foi bastante divulgada. O projeto principal, né, a ideia principal, né, do projeto é fazer uso de subprodutos da indústria focado para o mercado plant-based. Que está super em alta, que a gente já falou aqui, né? Exato. Bota o link. Volta no episódio 1 que a gente falou exatamente sobre isso. Então, essa é a proposta principal do projeto, né? Vai ser desenvolvido ali ao longo desse período de atuação na empresa com esse foco.
de aproveitamento de subprodutos. E não saiu muito da tua área, né? Porque Não. mestrado, doutorado, tudo foi com a parte de Foi com extração. extração de bioativos especificamente, né? Uhum. Agora a gente não sabe o que, é que vai sair desses nossos subprodutos, mas enfim. Sim. Também no mestrado, doutorado e nos pós-docs, o nosso trabalho também era na área de subprodutos. Aproveitamento de resíduos, né? Então eu trabalhei no mestrado com aproveitamento de casca de café e de borra de café também. Olha que legal. O doutorado não foi resíduo, foi com pimentas, mas Uhum. no pós-doc também a gente fez aproveitamento de casca de buriti, semente de buriti. Então, já tinha uma trajetória nessa área, né? Sim, e aí Então, você casou ali sim, na mesma linha. Acho que foi justamente isso que me chamou a atenção, sabe? Sim. Porque era algo que eu já conhecia, Uhum. era na pesquisa, era numa empresa da área de ingredientes e aromas que me chama bastante atenção também. Muito forte, né? E daí eu troquei. E não sei se é uma área que tem muita informação disponível, né? Essa Uhum. é a primeira pergunta, assim. E se não for, onde que você busca essas tendências, né? Porque é uma área que você tem que desbravar um Sim. matagal, né? Uhum. Hoje em dia tá bem mais fácil. Então, porque o aproveitamento de matérias-primas, né, o termo upcycling, ele tá muito em alta. Uhum. Então, na época que eu fazia mestrado e doutorado, por exemplo, era muito mais difícil. Na época, eu não sei se tu lembra disso, Camila, tu é um pouco mais nova nessa área da pós-graduação, mas eu nunca tinha nem ouvido falar do termo upcycling. Eu fui ouvir também ano não. passado. Nem Então, no meu doc eu também não vi. eu fui descobrir, sinceramente, esse termo ano passado, do upcycling, 2022. Então explica para o pessoal que está escutando a gente. Eu tenho O certeza upcycling, que- de uma maneira assim, muito simples, seria fazer uma reciclagem de alimentos que seriam desperdiçados, que seriam descartados. Não se gosta muito do termo reciclagem porque remete a lixo, né? E isso acaba bagunçando a mente das pessoas. Sim. Mas seria um reaproveitamento, na verdade, de algo, não é algo que está estragado, não é algo que não presta mais, mas é uma casca de fruta que está íntegra, que não está Isso. contaminada, que estaria boa para consumo, só que a gente não tem, por exemplo, o hábito de consumir a casca de uma fruta. Sim. Uhum. Então, essa casca de fruta, ela vai ser processada de alguma maneira para agregar valor a esse resíduo e vendê-lo na forma ou de uma farinha, ou de um ingrediente para uma barra de cereal, que vai Ou de contribuir produtos prontos, nutricionalmente. né? Aham. Acho que a gente falou também em outros podcasts da casca do maracujá, que tá Sim, mais sim. batida do que, né? E o que a gente falou também é exatamente isso, é muito novo, é um cenário muito novo e as próprias indústrias não tinham essa visão Não. de aproveitar Não. exatamente essas, né, esses itens, enfim, que seriam descartados e a partir do momento que elas entenderam que isso também poderia, além de não gerar nenhum prejuízo, porque às vezes tem um busca com descarte, gera lucro. Então, a partir do momento que as empresas entenderam isso acabou crescendo bastante também. Gera lucro e gera uma imagem, aumenta a imagem Sustentável. positiva da empresa, de sustentabilidade. das empresas. Uhum. Então, é todo um lado positivo que antes não era visto. Eu lembro que na época de mestrado e doutorado, que a gente pesquisava sobre os subprodutos. Isso na área acadêmica já se faz há muito tempo. Uhum. Tipo, eu comecei meu mestrado em 2009. E lá em 2009 já se falava, tipo, já foi com reaproveitamento de resíduos. Sim. E naquela época eu não me lembro de ter assim, tão claro o interesse da indústria nessa área. De ter aplicação, ou de se ouvir falar. Talvez já tivesse fora do Brasil, enfim, né? Mas talvez tenha dado um boom nesse tema por causa dos objetivos sustentáveis da Com ONU, né? certeza. Que é Acho até que tem 2030. Tem um pouco de demanda também, né? A indústria ela tá mais rápida e mais atenta às modificações Sim. de demanda. Antigamente as demandas estavam ali gritando por leite sem lactose, sei lá o quê. E a indústria ainda caminhando, né? Produzindo alguma coisa ou outra. Hoje a indústria rapidamente já pega o conceito e entende a demanda. E essas consegue tendências desenvolver de consumo do consumidor é estranho, né? Mas as preferências do consumidor, a indústria, eu acho que ela acaba percebendo mais rápido hoje em dia. Eu acho que hoje em dia tudo tá mais rápido, né? Sim. Então, acho que isso também se reflete no pensamento da indústria em querer atender o consumidor. Questão de restrições alimentares, como tu acabou de comentar. Antigamente era muito difícil achar coisa sem lactose, sem glúten. Hoje em dia pipoca em todas as O próprio prateleiras. consumidor se tornou muito mais exigente, né? Isso foi E muitas abrindo- pessoas acabam consumindo, mesmo sem ter restrição de lactose, sem ter restrição de glúten. Então, acabou abrindo uma gama muito grande de produtos
que atende uma gama de consumidores que não são só aqueles que têm restrições alimentares ou que têm preferências alimentares, né? Se a gente pensar em veganos, vegetarianos, vegetarianos e tal. Então, são todas tendências de consumo que a indústria acaba refletindo, não, acaba aproveitando e incorporando mais rapidamente ali no seu portfólio, né? Nos seus desenvolvimentos. E nesse contexto de produtos novos, assim, se fala muito de sustentabilidade também. Sim, queria que você comentasse um pouquinho se você tem uma interface hoje onde você trabalha ou alguma coisa do tipo em relação à sustentabilidade. Não trabalho diretamente, se fala muito na empresa sobre isso, né? Aliás, se fala muito sobre isso no mundo inteiro agora. Mas, principalmente no que eu trabalho agora e no que eu vim trabalhando já, né? É mais essa questão de realmente de aproveitar mais as coisas, de gerar produtos com valor não só monetário, mas valor agregado, nutricional, funcional. E que agrida cada vez menos o meio ambiente, né? Então, essa eu acho que é a proposta principal, assim, e o que se deseja na maior parte dos desenvolvimentos. Não vou dizer que isso é possível sempre, até porque eu não sei, não tenho esse conhecimento, mas eu acho que é o que se busca com mais frequência, sabe? No meu nicho de trabalho agora, na minha área de atuação, é justamente essa, minimizar o impacto ambiental. De que forma que a gente pode minimizar o impacto ambiental, né? Nesse projeto que a gente trabalha atualmente, que eu vim trabalhando também, era justamente reduzir o número de matéria-prima, o resíduo, né? Dependendo de como a gente vai abordar, que é descartado no meio ambiente que poderia ser aproveitado. Quantas coisas a gente poderia tirar dali, né? E que estavam sendo descartadas. Então, criar processos, tecnologias, enfim, que utilizem esses produtos de uma forma muito mais inteligente e mais enriquecedora, eu acho que é uma das grandes propostas aí envolvidas com sustentabilidade. É o aproveitamento total, né? Que é o que falta, assim, às vezes nunca a gente vai esgotar aquela matéria-prima. Difícil, mas dá para aproveitar muito mais do que se aproveita hoje em dia, né? Com o Brasil certeza. é um país agro que produz de tudo, que é de coisa. E entra um pouco nesse conceito do slow food, por isso que eu até comentei sobre demanda, assim, porque as pessoas se organizaram nesse movimento, né? Falar assim, contrário ao fast food. Sim. E dentro desse conceito tá esse reaproveitamento, né? Desde uma população indígena que já faz isso naturalmente. Sim, exato. E trazer isso para a indústria. Né? Legal. Eu acho que é um movimento importante também que isso agora passe das indústrias para o consumidor de forma mais clara, que o consumidor enxergue isso. Aqui no Brasil eu acho que tem, mas eu não vou afirmar que tem algum produto que seja dessa característica do Cycling, sabe? Eu não saberia te indicar um produto. Mas lá fora tem muita coisa que já é feita nesse sentido. Então, eu acho que é preciso também um processo de divulgação, conscientização, de vender como algo bom. Você não está comendo lixo, né? Você não está comendo algo que o resto, né? E na verdade aquilo ali, nossa, tem muita tecnologia por trás, muito processo. E é uma coisa maravilhosa, porque você está, protegendo o mundo que você vive, você está aproveitando, está contribuindo. Nossa, são muitas coisas positivas. E às vezes a casca de uma fruta tem fibra, tem nutrientes que às vezes... Tem fibra, tem nutriente, tem açúcar, às vezes tem bioativos. Então, nessa onda também de busca de proteínas alternativas, né? Mas não só proteínas alternativas, porque quando a gente fala de plant-based, pelo menos inicialmente para mim sempre me vinha à cabeça proteínas alternativas, né? Mas o plant-based, ele não é só proteína, né? Na verdade, você vai ter, sei lá, um hambúrguer lá, que não é um hambúrguer, mas um hambúrguer vegetal. Ele vai precisar de ingredientes também, que também sejam de origem vegetal. E às vezes eles vão sair de um resíduo. Você vai extrair uma pectina de algum resíduo que ia ser descartado. Então, é todo um processo para contribuir para esse novo produto que está sendo desenvolvido, né? Eu preciso fazer um gancho aqui com uma questão que eu acho que eu não sei qual é o motivo exato que as pessoas, inclusive eu me incluo, né, tem esse receio. Acho que bem menos por trabalhar na área e já entender, né? Mas talvez seja um receio microbiológico e eu acho que é bom a gente deixar claro que existem tanto a própria empresa pode fazer isso, ou outras empresas como a Neoprospecta, que faz esse trabalho de garantir a segurança microbiológica do alimento. Né? Então, esse problema, nisso que a gente está chamando de matéria-prima ou resíduo, não existe esse problema porque existem análises justamente para a gente garantir essa segurança. Assim como existem as análises para matérias-primas,
de primeiro uso, digamos assim, né? Esse resíduo não é porque ele é um resíduo que ele vai ser tratado de uma forma diferente. Ele vai chegar na tua indústria, no teu processo, como se fosse uma matéria-prima de primeiro uso, uma matéria-prima inicial. Então, ela vai passar por testes de contaminação, todos os testes que seriam realizados por uma matéria de qualidade. Todos os testes que seriam realizados por uma matéria-prima precisam ser realizados para essa também, porque vai ser a matéria-prima do teu processo, né? Para daí ele poder ser qualificado ali para poder ser reutilizado. Isso, com certeza. Kátia, agora eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma curiosidade minha mesmo, né? Como eu não sou muito da área de alimentos, nem da engenharia, que como né? Enfim, como surge um aroma, né? Algo que a gente... E que eu tenho, eu sempre acho que comento com a Camila, também tem isso comigo. A gente tem uma coisa com cheiros e não sei, que parece que a gente sente assim a quilômetros. E é uma coisa que marca muito, é uma coisa que nos liga muito a alimentos, enfim, né? E a questão é essa, como surge, né, esse aroma, como... Falando que nos liga, os aromas nos ligam a memórias também, né? Muito! De infância. O meu lado, assim, eu acho que afetivo, de infância, de família, ele é muito mais memória olfativa do que outra coisa. É muito, muito assim. Então, a gente pode... De onde... Olá. Não. Foi Kátia. Começou. Kátia. Não, a gente pode pensar em diferentes processos para obtenção de aromas. Eu vou falar do que eu conheço mais, que eu domino mais, não estou aplicando isso no momento. Mas a gente pode pensar em processos de extração. Então, daí tem diferentes processos de extração que a gente vai obter, por exemplo, um extrato com compostos aromáticos que podem ser posteriormente isolados para aplicação num determinado produto, dependendo do que a gente for isolado, que a gente for aplicar, né? Então, a gente pode pensar numa extração líquido-líquido, então a gente vai ter dois líquidos em contato, em que a gente vai ter uma migração de um composto aromático de um líquido A para o líquido B, por exemplo. Daí, nesse líquido B, que saiu esse aroma, né, que nada mais é que um composto químico que tem essa capacidade de liberar, né, e eu vou isolar e vai, sei lá, eu posso encapsular esse aroma para uma posterior aplicação, né, muitos dos aromas, na verdade, muitos dos ingredientes da indústria alimentícia, de maneira geral, eles são comercializados na forma de pó, né? Até principalmente para facilitar transporte, armazenamento, aumento de vida útil. Sim. Exatamente, aumento do shelf life, né? Então, o produto na forma de pó ele acaba tendo uma aplicação melhor e mais fácil, digamos assim. Mas claro que nem sempre é possível, tem os aromas líquidos também, né? E daí, puxando a sardinha para o meu lado, a gente pode pensar então processos também de alta pressão, que atualmente, eu acho que aqui no Brasil não são aplicados com muita frequência. Eu acho que conheço empresas menores que trabalham com esses processos de alta pressão, porque são realmente processos mais caros, necessitam de equipamentos mais robustos, né? A gente pensar em alta pressão, por exemplo... Segurança, né? Segurança, a gente precisa disso. A gente pensa, por exemplo, uma panela de pressão na nossa casa, que eu não opero jamais uma panela de pressão, que tem uma pressão, sei lá, de 3 a 5 bar. Por aí. Mas eu operava um equipamento que chegava a 300 bar. Imagina. De boa, tranquilo. De boa. Enfim, a gente tem coisas estranhas na vida. Sim. Então, se a gente pensa nesse processo alta pressão também, que é um processo em que a gente vai obter um extrato que pode, claro, depende da matéria-prima também, né? Ter um componente aromático ali que pode também posteriormente ser separado. E daí pode separar também por diferença de pressão. Então, a gente está nessa pressão super elevada de 300 bar. E daí, ao longo do nosso processo, a gente vai reduzindo essa pressão. E esse composto aromático, ele é separado e, de alguma forma, armazenado e encaminhado. Claro que não dessa forma simples, né? Sim. Encaminhado para um processo de aplicação. Ela falando parece tudo muito Nossa, mas simples, passou aqui a tubulação, saiu ali o aroma prontinho para uso. Não, mas mais ou menos nessa linha aí, com muitas particularidades no meio do caminho. Sim, muitas etapas, né? Existem muitas etapas até chegar nos produtos na prateleira, né? A gente não tem essa noção de onde vem um iogurte de morango. É de morango. Botaram morango, leite e bateram. Quando eu botaram abri o cheiro do morango, o cheiro do morango, não é? É
bem isso, tem muitas. Então, às vezes, até técnicas. O próprio aroma, tipo, como a gente falando aqui, parece muito simples, né? Ou um extrato que vai ser introduzido num determinado alimento, com uma composição um pouco mais complexa, né? Não é só o extrato que saiu do extrator, né? Aquela matéria-prima, aquele ingrediente, aquele produto que saiu do extrator, que vai logo ser aplicado. Sim. Nossa, tem muito teste, muita padronização, purificação, análises, como aqui o Ted falou, né? Análise microbiológica, análise sensorial, análise físico-químicas, justamente para padronizar, né? Sim. E é muito interessante, para quem veio da academia também, talvez a Camila vai concordar comigo. Quando a gente faz no nosso mestrado, doutorado, nosso mestrado saiu aqui, ó, belíssimo, tá pronto. Na bancada, tudo lindo, tá pronto, né? vamos lá agora. A gente não pensa nisso, né? Então a gente pega a matéria-prima, que é uma matéria-prima, tipo, o que? Essa matéria-prima aqui é interessante porque ela tem compostos ativos interessantes para a saúde. E a gente faz um processo de extração, um estudo, claro, buscando a recuperação daqueles compostos ativos, eu faço a extração, tá aqui, lindo, meu extrato. Mas a gente não pensou em todo o processo que aquele extrato precisa passar para que ele possa, de fato, virar um produto, né? Então, acho que isso é o que é o papel da indústria, né? Tem todo o processo de pesquisa e desenvolvimento que a gente vê na academia. Depois também. Vem toda a parte regulatória, né? Sim, que a gente nem chegou a falar disso, né? Não, eu acho que é um bom tema para na trazer. verdade, a parte regulatória ela tem que começar lá no início do teu projeto, né? Que não adianta você desenvolver, nossa, eu quero fazer esse produto X por esse processo e tal, mas a legislação não permite essa aplicação. Para você poder caminhar, você tem que estar com tudo Precisa desde o início, a não ser que você queira perder um super tempo e dinheiro. Chegar lá na frente e descobrir que aquilo não pode ser aplicado. Sim. Não é interessante para ninguém, né? Sim. Financeiramente, do ponto de vista de investimento de tempo e de raciocínio, enfim. Não é interessante. Acho que a gente acabou entrando até no papo dos desafios que a indústria de alimentos tem relacionados, né? Tem mais algum outro que a indústria passa para desenvolver, desde o ponto do desenvolvimento até a comercialização, assim, desses ingredientes e aromas no Brasil hoje? Eu acho que tem muitos pontos que a gente poderia pensar como entraves, né? Legislação acaba sendo um deles, em muitos casos, né? Dependendo, claro, do ramo de atuação, até capacidade técnica, dependendo, infraestrutura, né? Se a gente falar de maneira bem ampla, assim, sobre empresas de ingredientes, de aromas, ou até de alimentos como um todo. Então, até a própria resistência dos consumidores do teu portfólio de produtos. Às vezes você quer oferecer para o teu consumidor algo que é muito inovador demais, mas vai chegar ali que é uma barreira. O teu consumidor ele não tá pronto. Então, isso acaba sendo também uma barreira para a inovação, um desafio, né? Talvez fazer o consumidor entender, talvez o consumidor não queira entender aquela hora ainda, né? Eu acho que isso aconteceu bastante com o próprio mercado plant-based de alguns anos atrás. Porque não é de agora, né? Há algum tempo já tinha. E meio que ninguém dava muita bola, assim. Mas nos últimos anos é que foi ocorrendo uma conscientização, um movimento de mudança, realmente, de preocupação. E que daí, sim, as pessoas passaram a se interessar. Eu acho que isso conta também como um desafio grande, essa barreira, né? Entre o que o consumidor quer e o que a empresa acha que o consumidor quer. Sim. E às vezes ele não está preparado. Aquele produto que às vezes é desenvolvido porque já tem uma demanda muito fácil. Porque a demanda já está ali, é só desenvolver. Mas às vezes é criado, enfim, né? A própria indústria investe nisso e quando chega lá, às vezes não... E às vezes é até uma tendência de mercado externo. Nossa, que lá fora faz super sucesso e tal. Vamos colocar aqui na nossa. Mas o nosso consumidor ele não está pronto ainda. Então acaba sendo umas... E são hábitos diferentes também, né? Claro. Quem lá de fora, do brasileiro. Até regionais mesmo, dentro do nosso próprio país. Que é enorme, né? Olha a extensão. E a gente tem culturas alimentares completamente distintas, assim. Imagina de fora para cá. Então esse é um desafio grande. Então a gente tem legislação, que a gente falou, essa questão do consumidor às vezes não está preparado. Pode ter capacidade técnica, restrições financeiras. Então, muitas coisas que podem parecer pequenas para uma empresa e gigantes para outra. Então, que podem meio que
atrasar esse processo de inovação e de desenvolvimento, sabe? Sim. Eu vou incluir mais um desafio que eu acho, né? Não sei se você concorda. Tecnologias. Como você falou das tecnologias verdes. Com certeza. Da distração. E aí entra na parte de microbiologia. Que é se pesquisa e desenvolvimento e microbiologia dão match. Dão super match, né? Precisam. Não só pelo fato de analisar a matéria-prima, como você tinha comentado ali, mas também de garantir a segurança, a qualidade da matéria-prima em si, mas também pelo fato da micro estar sendo uma das tecnologias mais usadas no desenvolvimento de novos produtos, né? Como a gente falou no podcast 1, que a gente até já comentou aqui hoje, do uso para carne de laboratório, tem a fermentação de precisão também, que é um tema super interessante. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem conhecer mais sobre o assunto, a gente traz alguém para falar sobre isso, porque tem super a ver com o que a NEL trabalha, né? E pensar nesse mundo dos micro-organismos como alimento, porque até então os micro-organismos, na visão das pessoas, são os vilões, são aqueles... Só uma visão negativa. O defeito, e não, eles fazem parte já do nosso... Fazem parte do nosso mundo. Então, olha aqui. São São há muitos anos, Exatamente. né? E dão super match, né? E eu acho que vale a gente conversar sobre isso numa próxima oportunidade. Com certeza. Tem vários artigos já sobre isso, nas revistas, enfim. Até porque, só te interrompendo, Camila, tá super alinhado com essas categorias de tendências, né? De plant-based, de mudança de consumo, de hábitos de consumo. Hábitos de consumo, exatamente. Então, todas as pessoas que têm passado a consumir menos produtos carnes, ou menos produtos de origem animal, todos esses processos que você falou, de carne cultivada, fermentação de precisão, que também tem sido bastante utilizada para obtenção de ingredientes utilizados nessa área de produtos vegetais, né, à base de vegetais, acaba estando em alta. Sim. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais claro vai ficar para as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado. Eu não tenho conhecimento aprofundado, estou falando aqui bem superficialmente, né? Como alguém que já teve um contato bem superficial realmente com o tema, mas que é muito importante para até, como a gente estava falando anteriormente, quebrar aquela barreira, né? Daqui a um tempo vai ter carne cultivada sendo vendida. Com certeza. Será que o consumidor vai querer comprar se ele não conhecer muito bem o que é esse processo? Como é feito, o que eu tô comprando, o que eu tô... Porque não é a gente falando, né? E isso é muito engraçado, porque até falando de um plant-based, a gente tá falando ali de produto vegetal. Mas não quer dizer que, porque é origem total vegetal e não animal, que seja algo que traga vários benefícios, a gente sabe, igualzinho você falou, ali não tem só a proteína, ali tem vários outros ingredientes, então é aquela coisa do consumidor entender de fato o que ele tá, né, o que ele tá comprando, o que ele tá consumindo, e entender se vai estar de acordo com o que ele julga ok ou não. Porque o rótulo limpo, né, o clean label também é uma tendência, né, então são muitas coisas novas e que estão se sobrepondo, acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem aquele hambúrguer à base de proteína vegetal, mas eu também quero que ele seja clean label, o que já acaba dificultando um pouco, porque eu preciso que esse hambúrguer... eu quero que esse hambúrguer seja vegetal, mas que ele seja o mais próximo possível do hambúrguer de carne. Então, é muito difícil você juntar tudo isso num produto, todas essas tendências, né? De rótulo limpo, menos ingredientes que o consumidor consiga identificar, e não enxergue como é um produto químico que eu não sei o que significa, mas que ainda assim aceite que vai ser um produto diferente, ele não vai ser o produto à base de carne, porque ele não é a base de carne. Exato. Né? Então acho que precisa todo um movimento e acho que as coisas vão indo aos poucos, claro, mas é um processo de... A nomenclatura já é difícil, claro. Chamar de hambúrguer, chama, não isso. É leite vegetal, não é leite vegetal? Não é leite, é outro nome. Sim. Então é um assunto bem complexo. Rende aí 5 podcasts. Rende. A gente participou até de uma feira de bebidas, né? Falando um pouco dessa questão microbiológica, não como vilã, mas como auxiliar, né?
E a gente tem bastante também clientes, tanto da área da pesquisa, em relação a kefir, a kombucha. Então, são micro-organismos que são exatamente funcionários, né? E que a gente trabalha hoje através do sequenciamento de DNA, com a possibilidade de isolar e entender quem é exatamente aquela cepa que ele está inserindo, o inóculo no processo dele, e que resposta ele vai ter. Qual substância, exatamente. Qual cepa ele consegue um tempo de fermentação menor que vai auxiliar no processo dele. Então, são várias coisas, né, que vão surgindo e a gente está aí também no mercado até para auxiliar nessa parte, né, mais técnica e, enfim, é uma demanda que vai sempre adiante. Eu acho que finalizando, Kátia, a gente tem uma última pergunta para te fazer. Como você migrou, né, nessas áreas diferentes, como que você vê hoje, assim, o P&D se relacionando com as outras áreas de alimentos, assim, com a engenharia, até com a nutrição, né, que a gente comentou que às vezes as pessoas confundem bastante. Como que é essa ligação, assim, com essas outras áreas? Tá com marketing também. Claro! Assim, eu não acho que o P&D seja uma área diferente. Eu acho que o P&D é um setor, um conceito em que é necessário se ter o conhecimento, as competências de todas essas áreas. De pessoas da engenharia, da química, da tecnologia, da nutrição, do marketing. Porque o P&D, ele não é só o pesquisador que faz o processo de pesquisa e desenvolvimento de um produto, né? Então, é realmente uma equipe multidisciplinar, então a gente precisa de diferentes competências. Então, claro que dependendo do produto que você vai, da tua empresa, do produto que tu quer desenvolver, da gama de produtos que tu quer desenvolver, tu vai precisar de diferentes conceitos, de diferentes áreas. Né? Um engenheiro de alimentos, ele não vai ter o domínio de todas as áreas. Por exemplo, eu não tenho domínio na área de microbiologia. A minha área de expertise é a área de extração. Então, eu vou saber falar e vou saber desenvolver processos e entender os processos, como os ingredientes, como as matérias-primas se relacionam com as operações unitárias para um processo de extração ou processos semelhantes. Agora, se você vier me perguntar coisas muito específicas sobre uma área de microbiologia, por exemplo, ou sobre a área nutricional desse ingrediente, desse alimento que a gente quer desenvolver, eu não vou ter competência para isso. Então, numa equipe de desenvolvimento, eu acredito que precisa ter diferentes áreas, até para ter diferentes visões também, né? Que são todas complementares. Então, todas precisam se relacionar, e é claro que a gente não vai ter sempre toda essa galera reunida, né? Mas é importante ter visões diferentes e pessoas com conhecimentos diferentes. Então, acho que tudo isso é que faz o P&D, né? Todas as pessoas. O marketing também. O marketing ele precisa estar envolvido. Eu vou desenvolver o produto. De que forma que esse meu produto vai chegar no consumidor? O marketing precisa entender como que isso aconteceu. Como o meu consumidor vai enxergar e fazer entender por tudo que foi desenvolvido. Claro. Fora que as demandas, né, desses novos produtos que estão sendo desenvolvidos, elas também surgem de outros segmentos de dentro da empresa, né? Por exemplo, marketing, né? Puxando aí a minha sardinha. Lá nas redes sociais, viu algum produto interessante ou alguém que comentou num produto desenvolvido pela empresa daquele ingrediente. E aí, a partir daquele comentário, surge uma ideia que vem do marketing, chega no P&D, olha, fulano comentou tal coisa, será que é interessante criar algum produto nesse sentido? Né? Visão de marketing, visão de dentro de empresas, está desenvolvendo um novo iogurte, por exemplo, e deu errado um processo, vira um outro produto. Então já é o P&D junto com o controle de qualidade e o P&D ele não anda sozinho, né? Eu penso sempre assim, nenhum setor. Eu gosto de dizer, na vida a gente nunca tá sozinho, né? Sempre produtos novos que são lançados, até a pesquisa de satisfação feita no supermercado ali, a gente sabe que por trás a pessoa pode estar anotando ali no tablet o rosto da pessoa, ele é capturado naquele momento como uma resposta da pesquisa de satisfação. Né? Tem várias formas de fazer, né? Numérica, com a expressão facial, tem várias maneiras de você ver uma análise sensorial ali de um alimento e saber se aquele produto vai funcionar ou não. Sim, com certeza. Fechou. Alguém tem mais alguma dúvida? Coitada, a gente já encheu a Kátia de tanta pergunta. Ou tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente, Kátia? Ou algum estudo seu, inclusive, que você entenda que esteja dentro do assunto, que você acha legal indicar para o pessoal?
Eu acho interessante para quem talvez está também num período aí de transição, que é bastante interessante a gente ver na indústria coisas que a gente achou que talvez virassem só artigo na academia, mas que esse processo de pesquisa, ele também acontece dentro da indústria. Então é importante ter esse conhecimento, essa característica de pesquisar e de investigar os processos e tecnologias, porque isso é aplicável também na indústria, claro que num ritmo diferente, né, como a gente mencionou no início. Mas é muito importante e a pesquisa ela vai estar presente em todos os setores. Né? A gente não desenvolve um produto do nada, né? A ideia não brota aqui na cabeça e ele sai prontinho, né? Como se fosse. Mas não, então tem todo um processo realmente de pesquisa, de estudo, e que eu acho que isso é muito, muito importante, muito válido para quem está nessa área, para quem pretende ingressar nessa área. E quem quiser ingressar pode te adicionar lá no LinkedIn? Sim, fiquem à vontade. Então a gente vai deixar o LinkedIn da Kátia aqui embaixo do vídeo para tirarem dúvidas com ela. Sim, e ver aí essas pesquisas saírem do papel, né? Exatamente. Deve ser muito bacana. Kátia, então a gente só tem a agradecer muito, assim, a tua presença, tudo que você compartilhou com a gente, informações, novidades. Para a ANEEL isso agrega muito, né? E para quem acompanha a gente sempre tenta trazer conteúdos novos, né? E sempre dessa forma mais descontraída, né? Falar aí de vários assuntos de uma forma bem descontraída. Então a gente agradece muito a tua presença. Obrigada. E as portas ficam abertas aí para essas pesquisas também, para a gente poder Parceria. trabalhar em parceria, exatamente. Sim. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Show! Obrigada então, pessoal. E fechamos mais um episódio. Esperem os próximos que vem novidade aí. E vem mais... O que vai ser o próximo, Camila? Acho que a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas aí novas da empresa. Então acompanhe a gente, pessoal, que vem novidade por aí. Obrigada. Fechou. Joia. Passa a mão, golinho.